O nosso último exercício desse nosso primeiro encontro, eu vou tentar reproduzir exatamente o que consta aí na apostila de vocês, atividade número 8, que é a construção de um trapézio de acordo com as medidas e as indicações ali colocadas na apostila. Então vamos voltar aqui então no GeoGebra para tentar definir. O primeiro passo determina que o trapézio é de bases AB e CD segmentos. Então eu vou colocar a exibição da janela de álgebra para ficar um pouco mais visível os rótulos da nossa construção. Então vamos pegar aqui e determinar os pontos. Vou fazer da minha direita para a esquerda o ponto A e o ponto B. Então AB é uma base do meu trapézio, conforme descrito ali na apostila. Outra coisa que ele define é a distância essa distância aqui de AD, AD, ele determina que seja 9 km. E a distância de BC, ele determina que seja 12 km. Eu coloquei aqui aleatoriamente o formato do trapézio, mas eu tenho que indicar que AD seja 9 km e BC 12 km. Como eu posso fazer isso? Utilizando aqui o círculo dado centro e raio. Então vou colocar com o centro em A, que a gente já utilizou muito, tá? E o raio eu vou colocar como AD 9 km, vou colocar como sendo 9 o meu raio. Ok? Então, esse AD aqui, ó, o D vai pertencer a algum ponto desta circunferência. Então, eu teria que mover esse ponto até aqui, ou se não, simplesmente, a maneira mais fácil é você apagar o ponto, né? E criar um outro ponto D na circunferência ali, ó. A circunferência ficou mais clara, então eu clico na circunferência e eu garanto que AD, como é o raio, eu determinei que seja raio com 9 km. Eu vou fazer assim com o ponto B, ó. Pegar novamente círculo dado centro e raio, pegar o ponto B, utilizando ali as indicações da apostilas, BC vai ser o que? 12. Então eu vou colocar o raio 12. 12, aplico. Observe que eu vou diminuir um pouco o zoom aqui. Movendo o screw aqui do mouse, eu vejo aqui que B até C, um ponto C qualquer que pertence a essa circunferência, vai ser 12. Então eu vou apagar aqui o ponto C, que não vai estar localizado nessa posição. Só for para a gente ter uma ideia como seria o nosso polígono, né? E vou criar um novo ponto aqui nessa circunferência. Ó. Então, o B é o centro dessa circunferência aqui, ó. Então, de B até C, que é raio, é 12. O A é o centro desta outra circunferência aqui menor. Raio AD é 9. Então, agora eu fecho o meu polígono. Vou fechar aqui utilizando o item polígono. Né? Clica aqui em polígono. E vou começar fechando aqui. Fechei o polígono. Vou colocar aqui as medidas só para a gente ter uma ideia de como ficou. Medida aqui, distância ou comprimento. Vou pegar essa medida dessa lateral, clico nessa lateral, que deu 12. Essa outra aqui, como a gente já sabe, é 9. Então vamos mover aqui essa indicação da medida para o lado de fora do polígono. Eu posso clicar aqui na medida aqui e arrastar com o botão do mouse pressionado essa outra medida aqui. 9.
Eu vou ocultar aqui também com o botão direito essa circunferência aqui, porque ela utilizei somente para construir o polígono. Tirar a exibição do objeto desta circunferência e novamente tirar a exibição do objeto desta outra circunferência. Então nós temos nosso polígono aqui. Independente ou não da situação do ponto, ó, o ponto vocês podem ver que ele percorre ali a circunferência, será sempre 12. E essa outra ele vai estar na outra circunferência. Eu posso colocar da maneira que eu quiser o meu polígono. Então a indicação é essa como está feita aí na apostila. O outro passo que ele fala assim, que a partir de um ponto E do lado AD, então o lado AD aqui, ó, eu tenho que criar um ponto E. Mas ele diz ainda que AE, ó, a distância de AE que pertence a esse segmento aqui tem que ser 6 km. Então eu vou utilizar novamente o círculo dado centro e raios. Não preciso abrir a aba aqui, só como ele já está no primeiro ali, eu só seleciono, vou utilizar o centro da minha circunferência aqui e o raio, como indicado, vai ser 6. Okay? Então exatamente aqui de A até um ponto aqui, ó, que vai ser 6. Vamos pegar a intersecção, seleciono aqui intersecção deu ponto E, vou tirar a exibição dessa circunferência, pronto, eu sei que aí é 6, vamos pegar aqui a medida, ó, de A até E, aí 6 km. Então agora ele fala assim que a partir daquele ponto o fazendeiro pretende construir uma estrada paralela a B. Partindo desse ponto aqui, o fazendeiro quer construir uma estrada que seja paralela a esse AB. Vamos pegar um segmento então de retas aqui, ó, paralela, reta paralela, que vai passar pelo ponto E e vai ser paralela, clico na reta padrão que ele vai ser paralela. Então aqui temos a reta paralela. Vamos determinar aqui a intersecção que criou um ponto F do lado BC, conforme indica lá na apostila. O objetivo é calcular a distância de FC. Então tá simples agora, eu pego aqui a distância e o comprimento, eu quero a distância do ponto F e a distância até o ponto C. FC é 6,4. Vou movimentar isso aqui. Ó, 6,4, 5, essa medida ela é variável. Por que ela varia? Porque depende de como você fez a construção, você pode ter colocado essa distância aqui um pouco maior ou menor, então ela depende dessa distância do AB e do CD aqui, depende de como você fez a construção. Mas o importante é você ter em mente os passos para chegar na distância de FC. Ok? Esse é o último exercício do nosso primeiro encontro. Um abraço e até a próxima.